Meus irmãos, graça e paz, 8 de julho de 2020, queremos louvar a Deus por esta noite e queremos convidar você para este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, que Ele em tudo nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, graça e paz, nós vamos nesse momento, com muita alegria, fazer a leitura da palavra de Deus nesta noite. E eu quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias aí no Salmo de número 124, que diz assim: Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Mas bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Que maravilha, Saber que o Senhor é que está ao nosso lado. E se não fosse o Senhor que esteve e está ao nosso lado, as águas nos teriam engolido, As tempestades teriam feito com que eu e você viéssemos a naufragar. Mas, bendito seja o Senhor, que não permitiu que nada disso acontecesse. Bendito seja o Senhor, que quebrou o laço e nós estamos livres. E ele termina dizendo: bendito seja o Senhor, Criador dos céus, da terra, da minha e da sua vida, louvado seja o Senhor. Então, vamos nesta noite, louvar e bendizer a Deus, e deixamos esta leitura de abertura do culto para todos, em nome do Senhor Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai. Cordeiro e leão,
Graça e paz. Eu gostaria de estar orando hoje, por todos, né? Pelo Brasil em especial, pela igreja da gente. Estar orando pelos aqueles que perderam entes queridos, né? Que são próximos a nós também. E estar orando pelo meu marido, né? Que hoje fica mais velhinho, tá completando 35 anos, né? E também estar agradecendo, né? Ao Senhor por todos os benefícios das nossas vidas. Oremos. Pai querido e amado, Senhor, entrando na tua santa e eterna presença, venho te agradecer, Senhor, por tudo, Senhor, que tu tens feito em nossas vidas. Venho, Senhor, te exaltar, te glorificar, Senhor, porque Tu és o Deus de nossas vidas, Senhor. Deus, diante de Ti, Senhor, venho colocar, Senhor, a cada um daqueles, Senhor Jesus, que está sofrendo hoje, Senhor, por uma perca, Senhor, por uma perca de um ente querido, Pai. Deus, eu coloco, Senhor Jesus, Débora na Tua presença, Senhor, que Tu venha ser com ela, Senhor Jesus. Tu sabes, Senhor Jesus, o quanto é difícil perder alguém, Senhor. E aquele, Senhor, que era companheiro dela, o seu marido, Senhor Jesus. Deus, seja com ela, Senhor, que Tu venha preencher o coração dela, Senhor, e dar consolo a ela e a toda a família, Senhor, ao seu filho, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Jesus, a cada um daqueles, Senhor, também da igreja, Senhor, que vieram perder entes queridos, Senhor, não só da nossa igreja, mas de todas, Senhor, de tantas, Senhor. Deus, seja com o nosso país, Senhor, seja com cada um, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles, Senhor Jesus, que estão doentes, Senhor, que venham se recuperar, Deus, e seja feita conforme a Tua vontade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor Jesus, também pelo nosso presidente, que deu, Senhor, positivo para o coronavírus, que Tu venha ser com a vida dele, Senhor, que Tu venha abençoar ele, que ele venha ficar bom logo, Senhor, em nome de Jesus. Deus, abençoa, Senhor, a cada um, Senhor Jesus, daqueles que estão sentindo sintomas e não tem certeza o que tem, Senhor Jesus. Tu sabes, Senhor, quanto cada um de nós tem medo, Senhor Jesus, de estarmos, Senhor, passando por isso, Senhor. Mas Tu, Senhor, és o Deus que está conosco, Senhor. Abençoa grandemente cada um dos Teus filhos, abençoa a Tua igreja, Senhor, que cada um de nós possa estar orando um pelos outros. E que Tu, Senhor Jesus, venha reinar todos os dias em nossa vida e termos a certeza que Tu és o Deus, Senhor, que toma conta de cada um de nós. Também venho entregar diante de Ti o meu marido, Senhor. Tu sabes, Tu conheces o coração dele, que Tu venha abençoar a vida dele cada dia mais, Senhor Jesus. Que ele venha Te amar acima de qualquer coisa, Senhor. Que ele venha Te querer, Senhor Jesus, todos os dias da vida dele. Que ele dê o melhor para Ti, Senhor. Que sabemos, Senhor Jesus, que Tu és o único e suficiente Salvador de nossas vidas. E que tão somente, Senhor, toda ansiedade, tudo aquilo, Senhor Jesus, Ele venha colocar diante de Ti, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor Jesus, Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar orando, Senhor Jesus, a Ti. Te agradeço, Senhor Jesus, por cada um, Senhor Jesus, que Te quer e que Te louva. Oh, Deus, abençoa grandemente, Senhor, Tua família, Tua casa, Senhor. É isso que eu Te peço e Te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer que é motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar algo de Deus com os irmãos. E a minha oração é que nessa noite, que nesta hora, o Espírito Santo venha falar ao seu coração, que ele possa acalmar o seu coração, trazer paz, esperança, que Deus fale profundamente a sua alma. E o texto que eu separei para a gente meditar aqui é um texto que você está totalmente familiarizado. É um texto que inclusive já foi pregado durante essa quarentena, aqui nesses nossos cultos online. E por ser um texto bastante conhecido, é que ele foi escolhido para a gente meditar nele.
e tirar algumas lições para as nossas vidas. O texto se encontra no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, que tem por epígrafe: Jesus acalma uma tempestade. Você pensa, esse texto já foi pregado várias vezes, mas é um momento de tempestade. E nos momentos de tempestade, a gente tende a olhar para ela e não olhar para quem está conosco dentro do barco. Eu queria que você acompanhasse comigo, que diz assim, a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? O versículo 35 aqui, ele diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. O texto, ele já se inicia com uma promessa. E eu não quero aqui entrar em detalhes do texto de como as ondas se formavam, se era o lago de Genezaré, se era o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, eram esses três nomes que levavam o lago. Eu não quero entrar nesses detalhes, mas eu quero entrar em alguns detalhes aqui, que no versículo 35, o primeiro versículo, ele já se inicia com uma promessa de Jesus para os discípulos. Que promessa é essa? Ele diz assim: naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. A promessa de Jesus era simples: nós vamos chegar até o outro lado. E é isso que Cristo quer dizer à sua igreja nessa noite. Nós vamos atravessar isso juntos. Nós vamos chegar do outro lado juntos. Eu estou no barco e a gente vai chegar até a outra margem. A promessa é essa, de que a gente iniciou a jornada e que a gente vai terminá-la. Agora, ele não prometeu que essa jornada até a outra margem seria sem problemas, sem percalços, sem tempestades, sem ventos contrários. Ele não prometeu isso, mas ele prometeu que nós chegaríamos até a outra margem, que nós vamos chegar até o outro lugar. Talvez você esteja se perguntando nesse momento: como eu vou chegar do outro lado? Talvez tenha até alguém de luto, dizendo: eu não ia chegar na outra margem. Você vai chegar na outra margem. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, ele diz o seguinte: que ele enxugará dos olhos toda
a lágrima. Toda lágrima Ele vai enxugar. Talvez você tenha passado por momentos difíceis, momentos de tempestade em sua vida, momento em que o luto bateu à sua porta, mas Ele vai te levar com segurança até o outro lado. E no outro lado, Ele vai enxugar toda lágrima. Tudo vai se fazer bonança. Não haverá mais tempestade, porque Ele vai acalmar. Não haverá mais vento contrário, porque Cristo está no barco. Ele está no controle da situação. Por mais que pareça desesperadora, Ele é o Senhor da história. Aqui no versículo 36 diz o seguinte: e eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Repare nesse detalhe. Jesus estava no barco com os discípulos. Porém, outros barcos seguiam o barco em que Jesus se encontrava. E no versículo 37 ele diz: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco. Singular. Singular. E é assim nas nossas vidas. Às vezes é singular. Muitas vezes não vai ser plural. Vai ser singular. Vai ser só na nossa vida aquela experiência. Perceba que vários barcos o seguiam depois que Cristo entrou no barco com os discípulos e seguiu para outra margem. Mas o Evangelho aqui ele diz que as ondas, os ventos, eles se arremessaram contra o barco em que Jesus estava. Isso ele traz uma lição maravilhosa para as nossas vidas. O barco em que as ondas estavam batendo e o vento se arremessava contra ele era o barco mais seguro daquela jornada. Aquela travessia em que havia vários barcos, o barco mais seguro era o que estava sofrendo com a tempestade. Porque naquele barco que estava sofrendo com a tempestade, havia alguém que não tinha nos outros barcos. Havia Cristo, havia a presença de Jesus. E quando Jesus está presente, por mais que as ondas sejam fortes e os ventos sejam contrários, você está no lugar mais seguro, porque o lugar mais seguro é onde Jesus está presente. E que Ele se faça presente nas nossas vidas, que Ele se faça presente na vida da igreja, porque só assim teremos segurança. Ele é a nossa garantia. Ele é a garantia que nós chegaremos até outra margem. Ele é a garantia da chegada. Muita gente tem a garantia da partida, da largada, mas não tem a garantia da chegada. A garantia da chegada só quem tem é a igreja, porque a igreja está com Cristo, a igreja está com Jesus. Ele é a nossa maravilhosa garantia. E diz o seguinte, a gente leu o versículo 37, que se levantou grande temporal de ventos e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Às vezes a situação é tão desesperadora, a água começa a entrar, a gente diz, é agora. Agora não tem mais jeito. Mas lembre-se, a garantia estava no barco, Jesus. Versículo 38 e 39. Versículo 38 e 39, ele traz dois ensinamentos para as nossas vidas, importantíssimos para o cristianismo. O versículo 38, ele fala sobre
a humanidade de Cristo. Olha o que ele diz. Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus estava dormindo porque ele havia passado o dia inteiro ensinando, ele estava exausto. Fala da humanidade de Cristo. Versículo 39 diz: E despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Aqui ele fala sobre a divindade de Cristo. Jesus era homem, Jesus era Deus, Jesus estava presente, a sua presença estava naquele barco, e a presença de Cristo naquele barco foi a garantia da chegada na outra margem. E é essa presença na minha e na sua vida que vai nos garantir uma chegada. Ele não nos prometeu uma viagem tão tranquila, mas Ele nos garante que nós vamos chegar até a outra margem, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele diz aqui no versículo 39, repreendeu o vento e o mar e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Ele é soberano sobre tudo, assim como diz lá no Salmo 113, quem é semelhante ao nosso Deus, que se curva para ver o que se passa sobre a terra. É esse o Deus que nós servimos. O nosso problema muitas vezes é que nós costumamos olhar mais para as adversidades da vida do que para o Deus que nós servimos. Se você observar na tempestade em que Pedro pede para ir andando até Cristo sobre as águas, Pedro começa a olhar para o vento, começa a olhar para o mar, começa a olhar para o vento contrário e ele começa a afundar. E é assim nas nossas vidas. O nosso olhar deve estar em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nossos pés devem estar firmados nessa rocha. Porque quando Ele se levantar e mandar o vento se acalmar, mandar o mar se acalmar, tudo vai se fazer bonança. E você vai ver o quanto Deus se importa com a sua vida e com a vida da sua família. Por mais que as tempestades muitas vezes arranquem lágrimas dos seus olhos, deixe você com o coração abatido. Eu te digo, meu irmão, garantido pela palavra de Deus, que Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da história. Deus é soberano. Versículo 40 diz assim: Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Será que nas nossas vidas nós estamos agindo como os discípulos agiram ali naquela tempestade? Será que a gente tem sido tímido? Será que tem nos faltado fé? Será que diante das situações, das adversidades que têm se levantado sobre a sua vida, sobre a minha vida, será que a gente tem firmado os pés na rocha? Será que a gente tem dito assim: não, eu sei quem está presente. E quem está presente é Cristo. Será que é esse olhar que nós estamos tendo? Ou nós estamos olhando para a adversidade? Será que a gente está olhando para a tempestade? Ou está olhando para quem está no barco? Ou estamos olhando para a garantia, que é Cristo Jesus? Então precisamos ter esse olhar. O olhar de que, por mais que as tempestades estejam batendo no nosso barco, o nosso barco é o barco mais seguro, porque a presença de Jesus está nele. E é nisso que devemos descansar. Mas eu separei esse texto aqui
muito mais por conta do último versículo, que diz o seguinte, versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha a reação dos discípulos no momento em que a tempestade se acalmou, que se fez grande bonança. Quando eles viram Jesus se comunicando com a natureza, olha como eles agiram. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. Um grande temor se apoderou dos discípulos naquele momento. Um temor maior do que aquele temor que eles tinham por conta da tempestade. Eles não conseguiam olhar para Jesus. Eles não conseguiam olhar para Cristo. Eles olhavam uns para os outros, dizendo: quem é este? Quem é este que até o vento e mar lhe obedece? Perceba pelo texto que eles não conseguem aqui olhar para Jesus. Eles olham uns para os outros, admirados, com grande temor. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a estrela da manhã, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Este é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que acalma as tempestades. Este é aquele que ressuscita mortos, que cura os leprosos, que cura os cegos, que sara os coxos. Este é o Deus que nós servimos. Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é a porta. Esse Deus é maravilhoso. Este é o Deus que nós servimos, meu irmão. Esse é o Deus a quem você serve. Então, quando as tempestades se levantarem sobre a sua vida, tenha certeza que o vento e o mar obedece, se faz presente sobre a sua vida e sobre a minha vida. E que Deus abençoe a vida dos irmãos nessa noite. E eu queria orar por você. Querido eterno Deus, nosso glorioso Pai, queremos te agradecer, Senhor, te glorificar, Deus, porque tu és soberano, porque não há outro igual a ti, Senhor. Deus, te agradecemos por tua fidelidade e pelas tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela tua graça que um dia nos alcançou, Senhor. Te agradecemos pela tua voz, Senhor, que tem acalmado as tempestades da vida e que também tem aquietado o nosso coração, Senhor. Pela tua voz que tem nos dado esperança, Senhor. Pela tua palavra que é viva e eficaz para transformar, Senhor. Pelo evangelho que é poder teu, Senhor, para salvar os homens. Que o Senhor possa e que o Senhor Jesus possa abençoar todos os lares. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade. Queremos desejar um bom fim de semana, um bom restante de semana, aliás, a todos os irmãos. Lembrando aí que sexta-feira, tem o trabalho dos homens
E domingo tem a live das crianças às 16 horas. Todas as crianças da nossa igreja estão convidadas. Um grande abraço e até lá. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.